Então, por exemplo, ó, uma pessoa que, tipo um grande estadista. Um grande estadista, no final das contas, tem uma propriedade, vai ter uma propriedade, em geral, que é da acuidade decisória. Acuidade decisória, para mim, é um negócio, assim, absolutamente importante para essa tal inteligência no mundo real. E a gente chama, eu prefiro chamar isso de inteligência ecológica. Ecológico parece que você tá falando, né? Mas inteligência ecológica quer dizer, do mundo em que as pessoas estão inseridas, ou qualquer outro ser que está inserido. Acuidade decisória. Cara, eu conheço pessoas com acuidades decisórias insanas. A pessoa fala, não, aqui, assim, estrategista de tomar decisão. Aí você pergunta para a pessoa, ela não necessariamente vai trazer para você uma resposta que reflete um pensamento 100% analítico. Você fala, é porque ela é intuitiva. Pode ser, mas às vezes não é isso. Às vezes é outra coisa, às vezes ela é afetiva. Não quero, sabe? Eu acho que não importa isso. Até legal essa discussão, mas não é o que importa. O que importa é, não necessariamente ela pensa igual ao computador. Ela tem acuidade. Quer ver outra? A pessoa tem criatividade. Sabe qual que é o melhor teste de criatividade que existe hoje em dia? Um dos melhores? Um teste de divergência. É assim, eu falo uma palavra, tá? Lua. O que você tem que fazer é construir, é me trazer uma outra palavra e fazer uma construção com ela que não tem nada a ver com lua. Tá? Então todo mundo vai pensar, uma palavra já está quase no prime, né? Assim, uma palavra parecida com lua, para continuar, isso é criatividade? Não, é o oposto. Pensa na coisa mais diferente de lua que você consegue imaginar na sua vida. Caralho. Entende? É realmente complicado, né? Porque você vai pensando em coisas e fala, mas tem uma ligação com lua e tal, né? Isso. Aí você fala assim, abobrinha, foda-se. Abobrinha, interessante. Abobrinha, legal. Sabe como é que eu vou medir se a abobrinha tem mais a ver ou menos a ver com lua? Como? Porque eu vou botar milhares de pessoas para fazer associação e eu vou medir as associações menos comuns. Entendi. Entendeu? O negócio é mais complicado do que isso. Então, no final das contas, o que um teste como esse mostra? Que a divergência de pensamento, ela é um dos princípios, tem vários. Criatividade tem a ver com esforço, criatividade tem a ver com informação, criatividade tem a ver com disposição emocional. Você está totalmente parado, você não consegue ter criatividade. Criatividade tem a ver com normatização, é sobre normatização. Quanto mais você tiver sobre princípios normativos, menos é mais difícil ser criativo. Então, um monte de coisa. Mas tem esse negócio da divergência. Mas não tem nada a ver com teste de inteligência, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tá aí. Existe uma nova linha de pensamento que quer meio que tirar um pouco do poder ou da credibilidade que os testes de QI têm. Eu acho que é muito pelo que você está falando isso, porque ele realmente não mede todas as formas com que o ser humano pode ser bem sucedido na vida e, portanto, não é um teste de inteligência como inteligência geral, que é realmente que a gente está querendo chegar, né? Inteligência como a capacidade do cara conseguir algo que ele se planejou a fazer. Exato, né? Exato. Vai medir as competências de forma separada. Sim. Exato. E eu acho que a gente vive um mundo que, assim, ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então fica essa coisa, pensa numa prova escolar. Cara, ó, uma curiosidade, né, que ela é só correlacional, ela não é de causa e efeito, mas é interessante. Você tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela, tipo, tá condenada a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário, contrário no sentido, não está nada dito sobre isso. A prova é ecológica. Então, sabe, eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você mata a criatividade, que é o pensamento divergente, você mata a acuidade decisória, você mata a vontade de fazer, que conta demais, né? Para você estar bem na vida, eu acho que existem vários sucessos, né? Os principais são afetivos, né? Você tá feliz. Pô, você tem que estar gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né, com uma parametrização que não funciona para aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor. Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar o sistema de ensino para ser um ensino ecológico? Eu acho que sim, só que olha que coisa. Isso daí já está acontecendo em certo nível, e o curioso
é que, pelo menos no meu entendimento, leva a um mau caminho. É mais complicado do que isso. Então, por exemplo, uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência, vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, né, o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, ecologia da coisa. Você tá vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, você tem que entender. Tá aqui, tá no tá meio aqui, da guerra tá aqui. agora, é assim que funcionava o negócio. Então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel não, eu gosto, mas nem tanto. Um 007, que eu gosto. Então você tem aquela coisa de. Você tem algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser passível de você replicar depois. É o problema dos 3.000 anos atrás. Fazer uso do VR na escola lembra um pouco você hiperexplorar a tecnologia há 3.000 anos atrás, tá? Enquanto você ainda estava nos primórdios do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. Assim, quando você está usando o VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto. É aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro e, mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativa em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, puta, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então tem um problema dessa ecologia, que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, o que existe é a necessidade da gente não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas, enfim, eu tô sabendo isso mais por interesse pessoal, porque minha filha está na escola, fui estudar escola. Tá? Então, eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando programas que são para desenvolver alguma coisa que é encontrar um prazer de fazer, um prazer de criar.